Seja bem-vindo ao nosso canal de Desenvolvimento Web DF e hoje nós vamos instalar dois plugins, que é o Convert Forms, que é um plugin de formulários, que é um dos mais utilizados para quem trabalha com Joomla, que ele vai facilitar muito quando a gente precisar fazer um newsletter ou um form de contato, qualquer coisa relacionada a formulário, a gente pode trabalhar com ele, que ele já tem como você configurar a notificação por e-mail e tudo, então é um trabalho a menos que a gente vai ter, que são esse plugin que vai facilitar muito a nossa vida. O outro plugin que nós vamos instalar é o JCE, que é o Joomla Content Editor, ou seja, ele é um editor de texto, mas ele é feito para utilizar somente no Joomla, né? Normalmente o Joomla novo, o 4 ou o Joomla 5, ele já vem com TinyMCE, que também é muito bom, mas eu aconselho vocês a usarem o JCE porque ele foi feito exatamente para funcionar somente no Joomla. E hoje nós vamos criar o nosso primeiro módulo, o nosso módulo Hello World, né? Duas formas que nós vamos inserir o Hello World, vamos inserir diretamente o conteúdo dentro do módulo e também nós vamos inserir na criação do módulo, vai ter os campos, vamos separar alguns campos de textos ali diferentes para a gente poder inserir essas informações. Então, vai ser uma aula bem bacana, preste bastante atenção e pode voltar quantas vezes você achar necessário, porque pode parecer um pouco complicado, mas no final vai dar tudo certo. E vamos para o vídeo. Bem, então vamos lá. Vamos logar como... Então, hoje nós vamos instalar os plugins essenciais, que é o Convert Forms e o Joomla Content Editor, e nós vamos criar o nosso primeiro módulo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos logar na nossa área administrativa. Aí você usa a senha que você criou. Beleza. Aí agora aqui, a gente vai em System. Se o seu estiver em português, ele vai estar em português, né? Então, vai estar escrito Sistema. Tá bom? E a gente vai clicar aqui em Extensions, ou extensão. Então, aqui, ó, Install Extensions. Então, aqui você tem a opção de baixar diretamente da página do Joomla e puxar para cá instalar, ou você pode vir diretamente aqui em Install da web. Então, no caso aqui, nós vamos fazer Install da web. Então, o primeiro plugin que nós vamos utilizar é o Convert Forms, que ele é um Form Builder, né? Então, a gente pode fazer formulário de Fale Conosco, de news, todo esse tipo de coisa. Então, já vamos deixar a nossa página preparada para isso. Você vai clicar aqui no plugin. Às vezes pode demorar um pouquinho, porque ele vai buscar essas informações na internet. E aí só clicar em Install. Está instalando. Vamos esperar um pouquinho. Normalmente essa instalação aqui, ela demora em torno de 1 minuto, mais ou menos, né? Porque ele baixa da internet e já faz a instalação. Beleza, foi instalado. E aí o outro plugin, você vai instalar esse aqui, ó, JCE, que é o Joomla Content Editor. Beleza? Então vamos lá, vamos instalar ele. Vou aqui, instalar. Mesma coisa, ele vai demorar um tempinho. Então, esses são os dois plugins que nós vamos precisar instalar. Aí, nós não vamos utilizar agora, na verdade, o editor de texto sim, nós vamos utilizar, mas o criador de formulário ainda não. Então, nós vamos aqui em Sistema e vamos em Global Configuration. Nós vamos escolher aqui, ó, Default Editor. Então, aqui a gente vai escolher o JCE. E aí pode salvar e fechar. Beleza, agora nós vamos para a parte mais legal, que é criar um módulo. Esse é o seu primeiro módulo. Quando você entra aqui em módulos, vai ver que já tem várias versões aqui prontas do Joomla, são bem interessantes, mas na vida real, às vezes, eles não vão te atender. Então, esse é o momento que a gente vai criar um módulo desses aqui. Então, vamos lá, você vai abrir o seu código. No caso, o meu está aqui.
E aí aqui, ó, vocês vão ver que tem a pasta módulos. Então, são aqui dentro que estão todos aqueles módulos. Então, nós vamos criar o nosso módulo. Primeira coisa, a gente vai criar a pasta. Então, nosso mod deline hello world. Pronto, criei uma pasta. Aqui dentro são necessários alguns arquivos, né, na verdade. Então, o primeiro e mais importante é o arquivo de manifesto, que é onde vai estar toda a configuração do Joomla. Tá? Então, vamos começar por ele. E ele tem que ter exatamente o mesmo nome da pasta, que é mod hello world.xml. Então, esse aqui é o nosso arquivo XML. Então, nós vamos declarar que ele é um XML. Beleza, a gente declarou que ele é um arquivo XML. Aí, nós vamos, primeira coisa, vamos fazer uma extensão. Extension. Tá? Aqui, deixa eu só desativar isso aqui, que a minha ideia é não ficar sugerindo. Pronto, está desativado. Pronto, já desativei, agora ele não vai ficar completando para a gente, que assim vai ter... Dá para ir digitando e explicando certinho o que vai acontecer, né? Então, essa extension aqui a gente vai dizer que ela é do tipo módulo, porque a gente pode ter do tipo plugin, mas no caso a gente vai fazer hoje é um módulo. A version, normalmente você coloca a versão do Joomla que ela vai atender. Então, aqui a gente vai colocar, vamos colocar 5.0, que é essa versão que a gente tem hoje, né? O client, porque você pode fazer para a área administrativa ou você pode fazer para a parte do site. No caso, a gente vai fazer para o site, que é a parte que o usuário vê externamente. Aí sempre tem que ter o method, e aqui nós vamos utilizar sempre o upgrade. Aí, aqui dentro do extension, a gente vai ter algumas declarações. Primeira coisa, a gente vai colocar o name, que é o nome desse nosso módulo. Então, a gente vai escrever aqui, o módulo hello world. Esse aqui é o nosso nome. E a gente pode colocar aqui o nome do autor. Sempre é em inglês, tá? Então, vou colocar aqui João Paulo. Beleza, nós já temos o nome do módulo e o nome do autor. Também é muito bom, você pode colocar diversas informações. Se você quer o e-mail do autor, você quer autor, e-mail. Aí aqui você vai colocar o e-mail. E-mail para o jp@gmail.com. Beleza, aqui já tenho o meu e-mail. A data que foi criada é sempre importante você colocar, porque às vezes você pode se perder, ou então se você for fornecer para alguém, ele pode saber se isso está defasado ou não, né? Então, a gente vai fazer aqui um creation date. E vamos colocar a data de hoje, 1/11/2023. Pronto, a data de criação está feita. Aí, sempre é bom colocar a version, que ele vai detectar qual a versão desse seu módulo. Porque às vezes você pode ir evoluindo ele, então como ele está ali com o método de upgrade, se ele vê que está uma versão mais nova, ele pode atualizar. Então, a gente vai colocar aqui versão 1.0.0. Pronto. Agora nós vamos colocar a descrição, né, que é description. Description, isso, beleza. Vamos escrever aqui, ó, este módulo exibe um hello world. Pronto. Essa é a descrição dele. E agora nós temos que declarar quais os arquivos que vão ser utilizados. Então, tem alguns arquivos que são obrigatórios. Na verdade, não é file, é files. Beleza. Aqui dentro de files, a gente vai ter um file name, que é o principal. Sempre tem que ter um que você tem que declarar que ele vai ser o principal do seu módulo. Então, é do tipo módulo,
que vai ser igual, aí aqui vai ser o nome do seu módulo. No caso, esse nosso módulo é o mod hello world. Pronto. Então, para este módulo, o arquivo principal dele, é bom sempre o primeiro você colocar no helper. O helper é um arquivo que você pode fazer consultas no banco de dados, você pode fazer filtragem, inserir suas regras de negócio, tudo nesse helper. O file name. Aí dentro da pasta template, que é a TMPL, que é padrão do Joomla, sempre vai ter que ser dentro dessa pasta, default.php. Então, esse arquivo default vai ser aonde vai estar o nosso layout. E aí aqui a gente vai ter que inserir a folder tmpl, que é para ele poder reconhecer essa pasta, para depois ele conseguir localizar o arquivo default lá dentro. Então, aí aqui a gente tem que inserir também mais um file name, que vai ser o arquivo principal do nosso módulo, que é onde a gente vai receber os dados do nosso back-end. Vai ser o mod hello world.php. Beleza, esse aqui é o nosso arquivo principal. Aí, agora nós vamos passar dentro do config os fields, ou seja, os campos. Fields. Que ele vem sempre dentro desse name params, que é aonde que a gente vai captar todas as informações dos nossos fields. Tá? Então, aqui, beleza. Então, aqui dentro dos fields, nós vamos ter um field set name. Sempre vai ser o basic, com uma label basic. Aqui dentro desse field set, nós vamos inserir os nossos campos, tá? Então, aqui no caso, só como a gente vai fazer só de um campo por enquanto, a gente vai fazer um field com o name, é o nome que a gente vai captar esse valor depois. Então, aqui a gente vai colocar texto módulo. Pode ser exatamente isso aqui. Tá? Agora, a gente tem que determinar o tipo, ou seja, como que ele vai ser utilizado. Lá na documentação do Joomla, você vai encontrar todos os tipos possíveis. Tá? Mas aqui no caso, a gente vai utilizar um chamado editor. O editor é o que a gente vai utilizar o JCE que nós acabamos de fazer a instalação. Então, beleza, a gente já inseriu ele com o tipo editor. E agora nós vamos inserir... Aqui a gente tem que adicionar um parâmetro chamado filter, chamado safe.html, porque se ele não for inserido, a gente não consegue captar esse valor no front depois. Então, só isso aqui. Essa tag do field, ela é uma tag que ela se auto-fecha. Então, nós só vamos fechar. Então, só explicando. Aqui é o tipo, que é um tipo de arquivo de manifesto, ou seja, um XML. Aqui é a extensão, qual a versão do Joomla que a gente está usando. Para onde a gente vai utilizar, o método que ele vai fazer para atualizar. Aqui são o nome do nosso módulo, a descrição do nosso módulo. Aqui são os arquivos do nosso módulo. Tá? Então, agora, depois que a gente fez aqui os fields, config, tá tudo fechado. Agora, nós vamos fazer um outro arquivo. Vou até copiar e colar aqui, porque ele é exatamente o mesmo nome, só que ele é .php. Então, esse arquivo PHP é o arquivo que a gente vai receber as informações que vão ser enviadas deste formulário. Então, aqui o único campo que a gente criou é esse texto módulo. Nós vamos vir aqui, vamos abrir uma tag PHP. Tá? E sempre a primeira coisa vai colocar é o defined, que é um JExec,
para ele saber que é um arquivo executável do Joomla, or die, ou seja, ou então ele vai morrer esse arquivo. Beleza. Pronto. Aí aqui, a gente, não obrigatoriamente, mas é sempre bom dar um require do nosso helper, né? Aqui no caso a gente não vai precisar do helper, mas caso precise, então aqui ele já está no ponto de poder utilizar. Beleza? Então agora nós vamos captar este campo que a gente criou, que é o texto módulo. Então nós vamos criar uma variável chamada texto módulo, que ela vai ser igual, ou seja, aqui, ó, nós estamos captando ela dentro dos parâmetros, tá? Então a gente vai fazer uma variável com esse nome que dá um get neste name. Então vai ser variável params, que ele vai dar um get, e aí aqui no get o nome do nosso parâmetro, que é texto módulo. Pronto. Aqui a gente já está captando o nome que está saindo ali. Então agora nós vamos criar aqui o nosso helper. Vou renomear aqui nosso helper.php. Aí aqui dentro do helper, da mesma forma, né, ele vai começar com isso aqui, né, e a gente vai ter que ter uma classe PHP aqui dentro, que vai ser uma class. Normalmente a gente coloca o nome do módulo, né? No caso aqui é mod hello world. Beleza? E aqui, como a gente não vai inserir nada, né? Pode só ficar aberto aqui sem nenhum valor. Isso não é problema. Então, agora dentro, nós vamos criar uma pasta chamada tmpl. Lembra que a gente definiu aqui que ele tem uma pasta chamada tmpl, que é a nossa pasta de template. Tá? Então, tmpl. Dentro de tmpl, a gente falou que tem um arquivo chamado defull.php. Então, dentro de tmpl, nós vamos criar um arquivo chamado defull.php. Aqui dentro, nós vamos trabalhar o nosso layout. No caso, hoje, nós vamos simplesmente captar esse valor aqui dessa variável, que é a texto módulo. Então, aqui, vamos abrir uma tag PHP, nós vamos dar um echo nesta variável. Só isso. Mas no caso aqui, para ficar bonitinho, a gente pode fazer um P. Vamos fazer um P. E aqui dentro do P, a gente pode dar um echo da nossa variável texto módulo. Pronto. Aqui ele já vai exibir a nossa variável. Tá? Como ele normalmente ele já vem aqui, a gente pode colocar dentro de uma div para ficar mais bonitinho. Então vamos lá. Nós acabamos de criar um template com o nome de mod hello world. Tá? A gente cria um arquivo de manifesto, a gente tem um arquivo principal, que é onde a gente vai captar as informações. Aqui tem N coisas que a gente pode fazer. A gente tem um helper, que é onde a gente vai tratar nossas regras de negócio. E a gente tem um default, que é onde vai ser exibido o nosso template. Beleza, eu criei aqui, e aí se a gente entrar lá, der um update aqui nos módulos, vou logar novamente, administrator, ops, esqueci da senha. Pronto, se você olhar aqui, ó, nosso módulo Hello World não está aqui, ele é em ordem alfabética, né? Então ele não está aqui. Vai ter que vir aqui em Sistema, Discover, e aí ele já vai estar aqui disponível para instalação. Clicou em Install, nosso módulo foi criado. Quando você vem em Content, Site Módulos, você simplesmente vai vir aqui em New, para criar um novo módulo, e agora o nosso Hello World está aqui, ó, módulo Hello World. Este módulo exibe um Hello World. Claro que aqui, essa descrição fomos nós que escolhemos, então a gente poderia ter a descrição que a gente quisesse, tá? Então aqui eu vou escrever, só para vocês verem, por enquanto aqui no nosso site, que é o nosso site, não está exibindo nada. Então a gente vai colocar um nome para esse módulo, meu Hello World.
e vou escrever aqui Hello World. Olha só, interessante. Eu vou salvar aqui. Se você vier na página, ela não exibe. Por quê? Porque eu tenho que dizer em qual parte do meu site eu quero que ele exiba. Aí você me pergunta, como que eu vou saber o que é cada parte? Então, aqui, vou fechar aqui. Vamos abrir aqui na nova aba. Sistema, os nossos templates. Tá? Aqui é o template do nosso site. Beleza, esse template aqui. Se você clicar aqui, ele vai exibir todos os arquivos do seu template. Se der um preview, ele exibe exatamente como o template está sendo exibido. Aqui tem o nosso template. Então, se eu clicar aqui e vir aqui no detalhe, aqui é detalhes e arquivos, né, no caso aqui. Aqui é a nossa imagem. O template preview, ele mostra o nosso site, só que está vendo que ele adicionou um parâmetro chamado TP1. Isso aqui é para exibir as posições do site. Mas por que ele não exibiu? Porque, por padrão, vem desabilitado. Então, nós vamos entrar aqui no Sistema, aqui em Global Configuration. Em Global Configuration, você vai escolher Template e Preview Module Position. Vamos ativar e clicar em Salvar. Quando você voltar aqui atualizar, agora ele te diz todas as posições, aonde que estão cada coisa. Então, a gente vai querer inserir o nosso Hello World nessa posição, Main Bottom, que ele fica embaixo do nome Home. Então, nome Home, então tem essa posição escondida aqui. Vamos voltar lá. Contente, vamos abrir na nova aba aqui os módulos. O nosso módulo que a gente criou, mas ele não tem uma position. Agora a gente vai estar aqui. A gente quer pôr ele aonde mesmo? Como é que é o nome? É Main Bottom. Então, a gente vai vir aqui e escolher a posição. Main Bottom. Pronto. Vou salvar. Quando eu atualizar aqui, quando a gente atualizar aqui, deixa eu ver o que pode estar errado. Está nessa posição, aqui está no template. Já sei o que a gente esqueceu aqui. Lá na hora que a gente está criando o nosso módulo, aqui e tal. Então, a gente tem que informar que esse nosso arquivo default aqui, que é o nosso arquivo principal, tá? Porque ele não entende. Então, a gente vai dar um require. Aí, a gente vai escrever J module helper. E vamos dar um get layout path. Ou seja, dentro da pasta de layout do meu mod Hello World. Isso aqui é obrigatório para ele não dar conflito entre uma pasta de layout e outra. Beleza? Quando a gente voltar aqui e atualizar, meu Hello World. Mas como eu falei, a gente pode inserir aqui dentro do... Fechar aqui, dentro do nosso módulo Hello World. Tá? A gente pode escrever aqui ou a gente pode inserir o valor. Então, ele exibiu. Aqui ele está exibindo o título e aqui ele está exibindo o texto. Se você não quiser mostrar o título, você vai colocar para esconder, salvar novamente e atualizar a página. Então, aí ele exibiu só o texto. Mas, como eu falei, tem duas formas, né? Ou a gente passa o texto aqui, ou a gente pode colocar diretamente aqui no layout. Aqui, por exemplo, eu posso querer que abaixo dele tenha algum outro texto. Eu posso colocar aqui em P. Aqui tem todo o meu texto. Vou salvar. Quando eu vier aqui, aqui tem todo o meu texto. Então, esse foi o nosso Hello World. Mas aqui tem uma infinita possibilidade de códigos, de coisas que pode fazer. Na próxima aula, a gente vai criar um menu. E a partir desse menu, a gente vai definir aonde o nosso módulo vai ser exibido.
que aqui no caso a gente só tem um item de menu, que é a home. Se a gente vier no nosso módulo e for escolher uma posição de menu, você vai ver que só tem a home. Mas então a gente pode escolher o nosso módulo para aparecer apenas em um menu específico. Então isso vai ficar para a nossa próxima aula. Valeu, obrigado.